Das terras áridas da Etiópia ao litoral da Flórida. Uau, olha como ele vai! Nos ossos de criaturas antigas e escondidas no seu DNA, há uma história incrível. A história do seu corpo e por que você é como é. Que fofinha! A forma das suas mãos, sua visão colorida, o modo como você anda e até a estrutura do seu cérebro. Acho isso impressionante. Remetem aos primatas que viviam em uma floresta antiga. Me chamo Neil Shubin. Como anatomista, enxergo o corpo humano de uma maneira diferente. Dentro de nós, vejo os vestígios do passado. Ancestrais que moldaram nossa anatomia de modo surpreendente. Prepare-se para uma viagem a um mundo antigo. Se você quiser saber por que tem essa aparência, está na hora de conhecer seu macaco interior. Quando você vai a uma pista de patinação, não espere encontrar evidências do seu passado evolutivo. Mas se souber procurar, verá uma história escrita no corpo dos patinadores e de todos nós. Quem já escorregou no gelo sabe que a gente não quer cair sobre uma certa parte do corpo. É algo da época em que nossos ancestrais pareciam macacos, com cauda e tudo. Todos nós temos um vestígio de cauda. Nós o chamamos de cóccix. Ele está na base da nossa coluna. Pode doer muito cair sobre ele. O cóccix é só o começo. Dentro de nós, há um registro do nosso passado primata, o que chamo de macaco interior. O modo como vemos o mundo, como andamos, e até como pensamos, nos remetem à época em que nossos ancestrais viviam em árvores. Se você não acredita que tem um macaco interior, tente ver os macacos modernos de perto. De certa forma, os macacos esquilos são nossos primos. Que legal. Oi? É difícil olhar para esses carinhas e não sentir uma ligação, algo que não acontece com os peixes. Quando você vê os olhos deles, as mãos, as unhazinhas, o modo como seguram este amendoim, do mesmo jeito que estou fazendo. É difícil não sentir uma ligação poderosa. Mas esse poder também é científico. Está na anatomia, nos ossos e nos fósseis que mostram nossa história com eles. Somos primatas, macacos e pessoas. Fazemos parte do mesmo ramo da árvore da vida. E os primatas são diferentes dos outros mamíferos. Têm traços que não aparecem nos outros mamíferos. O crânio tem um certo formato, os olhos ficam para frente. Nossa mão consegue segurar as coisas. Temos uma relação evolutiva com eles. Para entender, imagine todas as formas de vida em uma árvore genealógica gigante. Desde os primeiros organismos microscópicos a todos os seres vivos atuais. Não evoluímos do macaco moderno. Mas se voltarmos no tempo, chegaremos a um ponto da nossa ancestralidade onde as linhas dos humanos e dos primatas se encontram.
E é aí que começa a história. Nosso ancestral comum. O ancestral de todo macaco e humano vivos hoje. Então, qual era a aparência dele? E como ele formou nosso corpo? 1870. Um cirurgião da Guerra Civil retoma sua paixão pré-guerra: caçar fósseis no Velho Oeste. Em Wyoming, encontra uma mandíbula que acha que pertence a um pequeno guaxinim. Na verdade, era uma criatura que viveu há 50 milhões de anos e ocupou um lugar da árvore genealógica muito próxima ao dos primeiros primatas. Essa criatura se chama Nortactus e eu a conheci. E o cientista que conhece todos os ossos dela, Jonathan Block. É um esqueleto de primata de 50 milhões de anos. Ele nos dá uma visão do que os primeiros primatas faziam e de como interagiam com o seu ambiente. E ele é real. Nossa, isso é para valer. Isso é maravilhoso. Como os macacos modernos, o Nortactus adaptou-se à vida nas árvores. A evolução dessa criatura e de outras semelhantes afetou muito um dos traços que mais nos define: as mãos. Uma das coisas mais legais dessa mão é que todos os ossos estão preservados. É um quebra-cabeça. Precisa juntar tudo para ver como. É um quebra-cabeça em 3D. Para montar o quebra-cabeça da mão do Nortactus, é preciso viajar mais no passado. Há 365 milhões de anos, os peixes usaram as barbatanas para sair do mar. As barbatanas evoluíram como os pés dos répteis e depois como as patas dos mamíferos, com dedos curtos na mesma direção e garras. Primatas como Nortactus levaram a mão dos mamíferos para outro nível, que nos é muito familiar. Quando você articula todos esses ossos, percebe que o polegar é divergente, ou seja, forma um ângulo com o indicador, e isso mostra que ele podia trazer o polegar contra o restante dos dedos. O Nortactus também tinha dedos bem longos e unhas em vez de garras. Foi um dos primeiros fósseis que exibiu uma mão parecida com a nossa. A mão de um primata. É uma reviravolta na história do corpo humano, uma mudança anatômica que nos permitiria moldar o mundo ao nosso redor. O que os primeiros primatas faziam com as mãos? É só puxar assim. Para descobrir, vou subir no habitat onde meus ancestrais viviam. As árvores. Meu macaco interior não é mais o mesmo. Pronto? Sim. E você? Nasceu pra isso. Tá meio emaranhado. É só puxar mais alto o mosquetão pra fazer a corda atravessar. Valeu, Jim. Isso é loucura. Quando era criança, não subia em árvore. E admito, tenho um pouco de medo de altura. Mas essas criaturas são tão ágeis. Aqui é o lar delas. Elas conseguem viver em galhos pequenos ou grandes. Pulam de um galho a outro. Quando você está numa árvore, percebe que a copa não é um lugar só. Há vários ambientes, muitos nichos aqui. E o mais especial está na ponta dos galhos, pois é onde ficam as flores, as frutas e os insetos. Então há boas recompensas lá. Seu nome é nicho fino do galho. E para os primatas primitivos, conseguir chegar lá era muito importante. E isso nos ajuda a saber por que suas mãos e pés se tornaram tão diferentes do que veio antes.
Criaturas com dedos e garras curtas conseguem se mover muito bem pelos galhos grossos, mas não pelas extremidades dos galhos. É porque a pata deles não agarra. Os dedos alongados e, melhor ainda, um polegar divergente permitem envolver com os dedos até os menores galhos, segurá-los com firmeza e manter-se estável. É por isso que as mãos e os pés dos mamíferos mudaram. O resultado é a mão dos primatas, muito bem adaptadas para se mover nos galhos finos. Nosso passado está preso ao nosso corpo. A mão que uso para escrever, digitar no computador, arremessar uma bola, tem uma história evolutiva longa. E um ponto importante dessa história aconteceu aqui nas árvores, nos galhos finos, onde surgiu a mão com dedos mais longos e polegar. A vida nas árvores causaria outra mudança no corpo dos ancestrais. Uma mudança na visão. Eles começaram a ver o mundo em cores vivas. Me interessei pela evolução da visão colorida em 2009. Estava vendo meus filhos, Nathaniel e Hannah, brincando com um jogo em que era preciso combinar cartas coloridas para formar uma cobra. O Nathaniel é 3 anos e meio mais velho que a Hannah. Ganhou de lavada, né? Ele perdeu todas. Isso aconteceu porque ele confundia as cartas de cor roxa e azul. Purple and blue. Aí percebemos que o Nathaniel é daltônico. De certa forma, ele vê o mundo como os primatas viam antes de terem a visão colorida. Ele só consegue ver alguns tipos de amarelos e azuis, e não distingue vermelhos, verdes e roxos. Isso significa que não é bom com jogos assim. Mas isso não afeta muito mais sua vida. Muito menos sua habilidade para encontrar comida ou sobreviver até a fase adulta. Mas não era assim para os ancestrais primatas. Por milhões de anos, eles não puderam distinguir entre tons sutis de vermelho e verde. Há 23 milhões de anos, um grupo de primatas criou a capacidade de enxergar muito mais cores. Agora, podiam distinguir entre as frutas maduras e as verdes e identificar as folhas mais nutritivas. Na batalha pela sobrevivência, isso era uma grande vantagem. O que aconteceu com os olhos dos ancestrais? Como nossa visão colorida evoluiu? Para me ajudar com essas perguntas, fui a Seattle conhecer Jay Knights, um dos maiores especialistas em visão colorida. Neil Shubin. Oi, muito prazer. Bom te ver. É legal estar aqui no laboratório de cores. Ah, que bom. Acho que a gente já começou bem com essas paredes. É o laboratório de cores mesmo. Isso aí. Como é que é aqui? Faz 25 anos que o Jay estuda a visão colorida. Ele combina a genética com o estudo de humanos e outros primatas. As cores são muito legais. É um recurso que mexe com nossas emoções. É fascinante. Esse é o lugar? É onde testamos a visão colorida dos macacos. Seu trabalho ajudou a descobrir que a maioria dos mamíferos enxerga um número limitado de cores. Esse é o Kramer. Oi, Kramer. Ele não enxerga vermelhos e verdes, mas vê bem azuis e amarelos. Para treiná-lo, usamos as cores que ele enxerga. Então, como pode ver, há uma porção amarela sobre um fundo cinza. Kramer vê isso tão bem quanto a gente. Se ele acertar, recebe uma recompensa e também ouve um som de clique. Ele estava tentando dar um beijo. É mesmo, deu um chuac. Para você ver como ele é bom nisso. Kramer arrasou no teste. Você saiu muito bem, Kramer. Mas se as cores forem vermelho e verde, a história é diferente. Sem a visão colorida, isso é invisível. Se não enxerga vermelho nem verde, esse fundo é totalmente cinza. A maioria dos humanos enxerga a porção vermelha, mas o Kramer não.
Assim como meu filho, ele não distingue entre vermelhos e verdes. Kramer, você foi demais. Por que isso acontece? Por que o Kramer não enxerga como nós? Como todos os olhos, os do Kramer precisam de proteínas especiais, as opsinas, para detectar cores. Elas são mantidas em milhares de células na retina, no fundo dos olhos. Kramer tem 2 opsinas em comprimentos de onda de luz específicos. Os sinais dessas opsinas são interpretados pelo cérebro, o que nos permite enxergar as cores. Mas para ver cores como nós, Kramer precisaria de uma terceira opsina em um comprimento diferente. Achamos que os ancestrais primatas eram como Kramer, tinham só 2 opsinas. Como eles desenvolveram a terceira? A resposta está no DNA. Cada opsina é codificada por um gene. Quando os cientistas compararam esses genes, descobriram que o gene da opsina mais nova fica logo ao lado de um dos mais antigos, e ambos são muito parecidos. Esse fato é uma pista de como o gene extra apareceu. O gene de opsina antigo deve ter se duplicado, e uma dessas cópias sofreu um pequeno número de mutações, que nos permitiram detectar comprimentos de onda diferentes. Mas há uma pergunta. Nossa visão colorida é resultado da simples duplicação de um gene ou o cérebro também sofreu mudanças? Para descobrir, Jay tentou replicar a natureza no laboratório. É uma grande questão. Como a visão colorida evoluiu? Como algo tão complicado evoluiu? Jay implantou o terceiro gene de opsina de um humano nas retinas de um macaco esquilo daltônico, o Sam. Na verdade, fizemos um teste para saber o mínimo que se pode fazer para dar visão colorida a um animal. O resultado foi incrível. Como Kramer, Sam não passava no teste. Agora distingue facilmente vermelhos e verdes. Jay recriou a história evolutiva e deu visão colorida humana para o Sam. Você podia pensar, o cérebro dele levaria muito tempo para aprender o novo padrão. Mas assim que o gene foi ativado, o animal começou a fazer distinções que não conseguia antes. O cérebro já estava pronto. Então, com um passo evolutivo bem curto, um mundo totalmente novo se abre. Você vai de ver apenas, digamos, 5 cores? Cinza, preto, branco, azul e amarelo, a centenas de cores, todos os azuis e verdes e roxos e laranja. Uma mudança simples abre um novo universo. É, isso que é incrível. Parece até algo mágico. É um efeito multiplicativo. Para os primeiros primatas, essa nova habilidade era uma grande vantagem. E ela seria passada para nós. As cores ainda são muito importantes para nós. Elas nos ajudam a nos comunicar, chamar a atenção e expressar emoções. Não lhes damos muita importância, mas elas enriquecem muito nosso contato com o mundo. Bom menino. Mas o foco na visão causou algumas desvantagens, como nosso olfato ruim. Como a maioria dos humanos, vejo essa paisagem incrível com meus olhos. Mas os cães vivenciam isso de modo muito diferente. Seu mundo é de cheiros. Achamos que o olfato de um cão é de 1000 a 1 milhão de vezes melhor que o nosso. Como em outros mamíferos, é sua principal maneira de compreender o mundo. Essa diferença no nosso olfato também está refletida no nosso DNA.
Um cão tem milhares de genes dedicados a detectar odores. Temos quase o mesmo número, mas 600 deles não funcionam mais. São relíquias. O mesmo ocorre com outros primatas com visão colorida. Os genes falhos revelam outro legado dos primatas. Quando nossos ancestrais criaram essa visão colorida tão rica, nosso olfato se tornou menos importante. E no mundo evolutivo, você usa ou você perde. E foi isso que aconteceu com nosso olfato. Diminuiu com o tempo. Podemos agradecer nosso macaco interior por nossa incrível visão colorida, mas também podemos culpá-lo por nosso péssimo olfato. É claro que nós, humanos, fizemos mudanças radicais no plano corporal primata antigo. Ao contrário dos macacos, ficamos de pé. Os animais andam nesse planeta há mais de 365 milhões de anos e, na maioria das vezes, apoiaram-se nas 4 patas. Andar ereto é um jeito estranho de se locomover. Nenhum primata e poucos mamíferos se movem assim. É uma mudança que afetou profundamente o corpo humano. E fica a pergunta: como foi que isso aconteceu? O melhor lugar para responder essa pergunta é a África. Um local onde o Vale do Rift corta profundamente rochas antigas, expondo fósseis. Essa é a remota terra árida do norte da Etiópia. Olha só as rochas, totalmente estendidas. Como paleontólogo, eu sonho com isso. É realmente no meio do nada. Tá vendo as cinzas vulcânicas expostas? Tem 3,4 milhões de anos. Incrível. Meu guia é Don Johansson, um dos primeiros a procurar fósseis aqui no início dos anos 70 e meu herói de infância. Lá é o acampamento. Bem ali, do outro lado do rio. Dois dos fósseis mais importantes para compreender a origem do bipedalismo foram encontrados nessa região da Etiópia. Dom vai me levar para ver onde o primeiro foi encontrado. Um ancestral de 3,2 milhões de anos, chamada Lucy. Era 1974, numa manhã de domingo. Vim aqui e olhei para isso, não tinha ideia do que ia acontecer. Eu estava bem aqui nessa parte. Vi um fragmento de osso e disse quase na mesma hora: é um hominídeo. Lucy virou notícia pelo mundo porque, embora parecesse um macaco, andava ereta. Ela era bípede, a mais antiga encontrada até então. Quando quebramos a barreira dos 3 milhões de anos, surgiu uma imagem totalmente nova dos nossos ancestrais. Um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Desde a visita de Don nos anos 70, cientistas vieram para cá quase todos os anos. Eles acharam mais de 400 fósseis da espécie de Lucy. Mas eu quero conhecer mesmo é a Lucy. Seus ossos são algumas das melhores evidências que temos dos primeiros bípedes. É claro que se tudo estivesse articulado adequadamente, as vértebras, Você veria. uma sobre a outra, ela teria cerca de 1 metro de altura. Não dá para ver. Esse é o fêmur. É o esquerdo. Isso, parte superior do fêmur. Quando você junta tudo, percebe que tudo isso indica bípede. Isso aqui dá uma pista de que é um bípede. Isso garante que era bípede. Isso se inclina assim. Algo muito característico. Nossos joelhos ficam juntos e vêm para os lados. Os dos chimpanzés vão direto para cima. Ter as partes de cima e de baixo da perna retas não é bom para um bípede. Cria um andar estranho e desajeitado. As pernas da Lucy formavam um ângulo. Seus joelhos eram muito juntos, como os nossos. Isso coloca os pés diretamente sob o corpo, tornando o andar mais fácil e eficiente. Pronto. Lucy andava como a gente, mas não era humana.
tinha vários traços primitivos. É uma mistura de verdade. É mesmo? É demais. Isso é muito primitivo, né? Macaco. Cérebro bem pequeno e proporções de macaco. Macaco mais bípede. Mas bípede. E as mãos chegavam aqui, mais ou menos. Tão baixo, quase no joelho. Isso é tão incrível. Não é interessante? Você tem uma pilha de ossos, coloca-os aqui e de repente pode ver que era uma pessoa viva. Ela é linda. É, obrigado. O nome dela homenageia o povo e a terra. É Australopithecus afarensis, da região distante. Imagine que a Lucy estivesse aqui com a gente. Como ela seria? Ela seria baixinha, tinha só 1 metro de altura. E a única coisa que nos seria familiar é que estaria andando ereta, com aqueles braços longos, quase nos joelhos. Provavelmente teria um andar incomum. E quando se aproximasse, veríamos que tinha rosto de macaco. Acho que você não veria o brilho do pensamento filosófico nos olhos dela. Acho que teria a aparência de um macaco diferente. É, Sabe? é incrível. A Lucy nos conta que há 3 milhões e 200 mil anos, nossos ancestrais definitivamente andavam eretos. O que ela não pode nos dizer é como começaram a andar assim. Para saber disso, vamos conhecer outro fóssil importante, encontrado a apenas 80 quilômetros da Lucy. Ele se chama Ardipithecus e mudou nossa ideia de como viramos bípedes. Vim a Berkeley, na Califórnia, para encontrar Tim White, um velho amigo meu e o cara que liderou a equipe que descobriu a Ardi. Na maior parte do tempo, Tim trabalha em campo, na Etiópia, e documenta seu trabalho com uma filmadora. Esses filmes raros são do início da década de 90. Nós queríamos explorar o desconhecido, descobrir o que veio antes da espécie da Lucy. A gente não sabia o que ia descobrir. A partir de 1992, a equipe fez expedições anuais a um local remoto, o Washa Médio. Algumas rochas eram milhões de anos mais antigas que as da região da Lucy. Veja as 2 bandas resistentes no alto da colina. Estão cavando na banda inferior. Ambas têm 4,4 milhões de anos. Isso foi muito... Foi em cheio. Qualquer coisa aí tem 4,4 milhões de anos. A banda de rocha antiga tinha fragmentos impressionantes. Eles exploraram essa camada por meses. A descoberta aconteceu em 1994. Um aluno etíope, Johannes Haile Selassie, encontrou o fragmento de um osso da mão. Ele pegou e disse, parece um hominídeo? Então raspamos e limpamos a superfície e encontramos os ossos da mão e do pé de um hominídeo. Nos concentramos naquela colina, ligamos a filmadora e começamos a cavar. Foi assim que removemos, 1 milímetro por vez. Temos que ter cuidado. Se arranhar isso, deixa uma marca para sempre. Lá vem a mandíbula. Os caninos no lado esquerdo, bem ali. São os dentes aparecendo. Você foi o paleontólogo e a primeira pessoa do mundo a ver isso. Estava enterrado por 4,4 milhões de anos. Foi uma descoberta muito importante.
Uma nova espécie de hominídeo em um momento crítico da evolução, quando nossos ancestrais estavam começando a andar eretos. Enquanto ainda estava no campo, Tim quis coletar o maior número de informações possível sobre o mundo da Arde. Queríamos descobrir tudo o que podíamos sobre aquela época. Tudo que existiu há 4,4 milhões de anos é novo para nós. E isso significava chamar sedimentólogos que entendessem a paisagem. Era um rio? Era uma planície de inundação? E trazer paleontólogos especializados nas plantas e nos animais. No local da espécie da Arde, eles encontraram animais de floresta, papagaios, macacos, pavões e plantas também. Era uma floresta e não uma savana aberta. Isso é uma surpresa. Eram animais de floresta. Isso vai contra o que estavam esperando. Vai contra até as ideias de 1800. Por mais de 100 anos, houve uma teoria sobre como nossos ancestrais se tornaram bípedes. Ela diz o seguinte: éramos macacos que viviam em árvores. Parecíamos chimpanzés e andávamos nas 4 patas, usando os nós dos dedos. Mas o clima mudou. E só depois que a floresta se tornou savana é que começamos a andar eretos. A Arde conta algo diferente. Ela já andava ereta enquanto vivia na floresta. O esqueleto dela ia contra a teoria antiga também. Era diferente de tudo que já tínhamos visto. Uma equipe de especialistas levou 15 anos para montá-la. Como a gente sabe que era um bípede? O homem encarregado de descobrir como a Arde se movia era o anatomista Owen Lovejoy. A estrutura da pelvis é essencial no bipedalismo. Quando se olha para esse osso a princípio, pensa-se que não há muita informação, mas existe, na verdade, uma quantidade imensa de informações que dizem muito sobre a aparência do osso original. Usando as informações do osso deformado, a equipe reconstruiu toda a pelvis da Arde. Isso é uma estrutura plástica produzida por uma impressora 3D. O topo da pelvis da Arde parece mais humana. O osso do quadril é curto e amplo, indicando bipedalismo. Mas a parte inferior é mais longa que a pelvis humana. É melhor para escalar. Quando se chega nesse detalhe, percebe-se que é um mosaico de anatomia nunca encontrado antes. Isso sugere que a Arde andava ereta, mas não tão bem quanto hominídeos mais recentes, como a Lucy. E o resto da sua anatomia também era uma surpresa. Nem a Lucy, nem os humanos conseguem segurar coisas com o dedão do pé. Mas ela conseguia. O pé dela segura coisas e anda? Sim. Até as mãos eram um mosaico. Dedos bem longos, bons para escalar, mas palma humanoide mais curta. E os ossos não mostram sinais de que se apoiavam nos nós dos dedos para andar, como o chimpanzé. Agora temos detalhes do momento crucial em que nossos ancestrais começaram a andar eretos. Arde tinha cerca de 1,20 m. Era uma boa alpinista. Andava com as 4 patas nas árvores, mas ereta quando estava no chão. Ela detonou a teoria de como nos tornamos bípedes. Nossos ancestrais começaram a andar eretos quando ainda viviam na floresta e não se pareciam ou se mexiam como nosso parente próximo, o chimpanzé. Alguns cientistas não aceitam essa teoria. Para eles, a Arde não é uma ancestral humana, apenas o que sobrou de um macaco extinto. Mas Tim passou anos estudando espécimes de ardipithecus, e ele acha que a evidência é clara.
Quando olhamos o crânio da Ardi, vimos pequenos caninos. Nenhum outro macaco, vivo ou não, tem caninos assim. Isso indica que ela veio um pouco na nossa direção. Veja a pelvis. É o mesmo, uma adaptação dividida pelos humanos e Lucy. Ainda não sabemos por que uma escaladora de floresta precisava andar ereta. Mas graças a Ardi, temos uma imagem de uma das transformações mais dramáticas da nossa espécie. A transição de quadrúpede para bípede. Essa mudança no plano corporal de nossos ancestrais teve consequências para nós. Podemos vê-las em nosso corpo, e nem todas são boas. Esse cofre, no Museu de História Natural de Cleveland, é o lugar ideal para descobrir o que pode dar errado com o esqueleto humano. O Dr. Bruce Latimer é antropólogo e anatomista e foi um curador aqui por vários anos. Essa é a coleção Hammond Todd, a maior do seu tipo no mundo. Há mais de 3.000 esqueletos nesse lugar. Em cada gaveta, há um esqueleto humano completo. São corpos desconhecidos do necrotério de Cleveland no início da década de 1900. Ao estudá-los, algo se torna claro muito rapidamente. A coluna humana sempre dá problemas. Há vários problemas na coluna. A dor devia ser absurda. E você vê isso em toda essa coleção. Acontece que nossa coluna ruim é uma herança indesejada do nosso macaco interior. Pegamos um esqueleto como esse, essencialmente horizontal, e o fizemos ficar ereto. Tivemos que mudar todos os ossos para conseguir isso. Nós o forçamos a uma nova posição. Há um problema quando se vai desse animal para aquele animal. E esse problema é o equilíbrio. Em um quadrúpede, o peso do corpo fica abaixo da coluna. Mas endireite-o e o peso fica todo na frente. Isso bagunça tudo. Causa desequilíbrio. Para ter equilíbrio, tivemos que criar uma curva nas costas. Mas a cabeça ficaria para trás, não é? Então tivemos que criar mais uma curva no meio do peito, mas a cabeça ficaria muito para frente. Então criamos mais uma curva no pescoço. Portanto, temos esse S na nossa coluna e esperamos que isso nos sustente. É um pesadelo da engenharia. Nossa coluna em forma de S é única entre os mamíferos e causa vários problemas. As vértebras que compõem a sua coluna e os discos entre elas ficam sob muita pressão, principalmente as vértebras torácicas que ficam na maior curva. Se você pega as vértebras torácicas e empurra suas extremidades com muita força, o que acontece é isso. Tem-se uma fratura por compressão. A curva esmagou isso. Nenhum outro animal tem algo parecido. É um resultado de como andamos. E não para nas vértebras fraturadas. Hérnia de disco, ciática, nossa coluna tem vários problemas. 80% dos norte-americanos terão problemas nas costas em algum momento da vida. Tudo culpa do nosso macaco interior. Mas não fique com uma má impressão. Andar ereto não é algo de todo ruim, ou nem teria acontecido. Nossas mãos ficaram livres. Foi uma mudança anatômica que, combinada com nosso cérebro incrível, nos permitiu criar ferramentas e remodelar o mundo. Esse momento-chave da história evolutiva é novamente visível nas rochas da Etiópia. Geologicamente falando, o que isso tem de especial são as várias camadas. A Lúcia é uma parte delas e estamos indo para outra, né? Isso mesmo. Pulamos cerca de 600 ou 700 mil anos. Isso é de deixar bobo. É. O paleontólogo Bill Kimball
me trouxe a um lugar onde se pode encontrar ferramentas de pedra com mais de 2 milhões de anos. Se souber procurar. O que devo procurar? Você deve procurar lascas no chão. Opa, é um osso? É um pedaço de fóssil de osso. Não acho ferramenta, mas acho osso. É. O importante é que as ferramentas exigem a mão e o cérebro, os dois juntos. Exato. Achou uma? Achou? E é das boas. É das boas? Não entendo isso. Eu sei, parece algo que está no seu jardim. A ferramenta que Dom encontrou foi feita pelo Homo habilis, que viveu 1 milhão de anos depois da Lucy. Um humano da Era Antiga pegou uma pedra, usou-a de martelo, acertou aqui e criou isso. Ah, sim. Esse estriamento. Senta a ponta. Dá para usar para cortar carne ou outras coisas. Então, dá para saber onde e como acertar essa rocha. É quase uma máquina do tempo. Isso. É uma máquina do tempo que nos leva a um período em que os menores indícios dos seres humanos estão começando a aparecer. O uso das mãos, a cognição, o comportamento repetido para produzir uma ferramenta estilizada. É impressionante. Vamos procurar ferramentas? Quero achar uma. Não, é natureza. É uma sim? Você achou uma. Criar ferramentas exige uma boa visão e habilidade motora e um cérebro que integre ambas. Os humanos só têm esse cérebro porque foi moldado por nosso antepassado primata. Macaco ou humano, nossos cérebros têm uma arquitetura básica diferente da de outros mamíferos. Há uma região especial, responsável pela coordenação. E um sistema visual bem expandido, que envolve quase 40% do cérebro. Além do nosso corpo, o macaco interior moldou nosso cérebro. Mas se olharmos para o mundo moderno e tudo o que construímos, dos satélites aos arranha-céus, não há dúvida de que somos mais inteligentes que os macacos. O que mudou? Por que nós e os outros primatas temos cérebros tão diferentes? Neil Shubin, Oi, Tom Borbacher. Esse é o laboratório de novos primatas. é o lugar dos macacos? É o lugar dos macacos. Tom Borbacher estuda macacos para responder perguntas sobre nosso cérebro. Ele vai me mostrar um experimento que revela uma diferença importante entre o nosso cérebro e o dos macacos. Mas a diferença pode não ser o que se espera, principalmente na juventude. Macaco no local? Macaco no local. Neil, STSI, uma macaquinha com 3 meses de idade. Esse experimento testa a permanência de objeto. Em outras palavras, se o macaco sabe que um objeto existe, mesmo que não possa ser visto. É um marco do desenvolvimento de macacos e humanos. Colocamos um pedaço de fruta no brinquedo. Colocamos na estrutura. Ela está olhando. E movemos isto para esconder o brinquedo. Tá, nossa. Olha só, olha só. Impressionante. Permanência de objeto. 3 meses de idade e a CI já entende a permanência de objeto. CI, você é demais. Oi, Geneva, tudo bem? Que fofinha. Geneva tem a mesma idade que a bebê macaca. Vou fazer o mesmo teste com ela. Sob o olhar atento da professora Susan Speaker, especialista em desenvolvimento infantil. Ela precisa tentar alcançar e mostrar interesse. Acho que se interessou. Ela segura direitinho. É mesmo? Olha só. Ah, você gostou, né? Agora, Neil, você tira dela? Oh, eu sou ótimo nisso. Posso pegar um pouco? Desculpa, é rapidinho. Você é tão boazinha. Vou guardar. Ela tem que ver. Ela está vendo? Vamos cobrir, olha só. E ela pensa, o que você fez, Neil? Cadê? Eu não sei para onde foram. Uau, isso é demais. Cadê eles?
Incrível. Se lá não tá, não existe. Isso é demais. Como um bebê macaco ganhou de um bebê humano? O teste nos mostra a velocidade com que uma determinada região do cérebro se desenvolve. E além disso, que essa parte do nosso cérebro se desenvolve bem mais devagar do que nos macacos. Em comparação aos primatas, os humanos têm uma infância bem longa, mesmo levando as diferentes expectativas de vida em consideração. Isso deveria ser uma desvantagem evolutiva, mas na verdade é um dos nossos pontos fortes. Na infância, nosso cérebro é moldado pelo nosso ambiente e experiências. A extensão dessa fase nos dá mais tempo para aprender habilidades. Alguns acham que é isso que nos torna tão inteligentes. Mas há outros fatores também. O cérebro contém redes de células nervosas, os neurônios, que carregam, processam e guardam informações. A parte do cérebro humano responsável pelo pensamento mais complexo, o córtex, contém mais neurônios do que qualquer outro animal, impressionantes 16 bilhões. Os neurônios estão organizados de uma forma muito avançada. Têm uma ligação em comum. Assim, fazemos coisas que outros primatas não fazem, criar ferramentas complexas, compor sinfonias e investigar como o nosso próprio cérebro funciona. Mas antes de nos empolgarmos com nossa inteligência, é preciso ter humildade. Para isso, deixamos os macacos para trás e voltamos onde esta série começou, meu laboratório. E para meu assunto favorito, os peixes. Os cérebros de um peixe e de um humano têm mais em comum do que você pensa. É uma viagem ao começo, mas básico não fica. Vamos do humano ao peixe. Um peixe cartilaginoso, um tubarão, à direita. E você pode ver os músculos, nervos e órgãos da cabeça do tubarão. O importante é esse tecido amarelo. É a frente da medula espinhal. É o cérebro. Não parece muito, mas é o cérebro do tubarão. Este é o cérebro humano. É onde tudo acontece para nós, onde ficam nossas memórias, medos, amores, desamores, está tudo aqui dentro. Na superfície, o cérebro humano não parece em nada com o cérebro do tubarão. Mas quando você sabe onde procurar, encontra uma semelhança muito grande, que está na arquitetura geral do cérebro. Os humanos têm um prosencéfalo, que é este tecido dobrado aqui, onde acontece boa parte do pensamento consciente, e há o mesencéfalo, esta área em forma de nós no meio, e o robencéfalo. É uma divisão fundamental. Vemos isso no desenvolvimento e baseado onde os nervos saem do cérebro. Se acompanharmos os mesmos nervos em um tubarão, veremos que existe a mesma estrutura: prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. A arquitetura de todos os cérebros tem uma semelhança fundamental. O cérebro das pessoas, cães, gatos, macacos, lagartos, sapos, salamandras, trutas, robalos. Até tubarões e peixes são semelhantes. Todos possuem prosencéfalo, mesencéfalo, robencéfalo, apesar de terem formatos e funções muito diferentes. Mas a história não acabou. A arquitetura fundamental do nosso cérebro pode ser traçada ainda mais longe que os peixes. Até um animal muito primitivo, que nem mesmo tem um cérebro. Mas tenho que encontrá-lo primeiro. Certo, podemos começar por aqui. Vamos por um X. Vamos por um X. Vamos tentar. Esse é Peter Holland, um geneticista renomado e chefe de zoologia da Universidade de Oxford. O que eu faço? Balance. É no balanço, né? Vai ser fácil isso? Não. Não. Vai ser bem visível, porque eles vão começar a nadar. A água dificulta um pouco a escavação. Conseguiu. É um anfioxo. Opa, olha como ele vai. Mergulhe na água de novo e você vai ver ele pular. Nossa, pulam mesmo. Ali, tá vendo? Tá ali. É lindo, olha só. Onde é a frente?
Não parece muita coisa, mas essa criaturinha, o anfioxo, pode nos dizer muito sobre nosso cérebro. Que legal! Isso é muito legal. Tá, vamos olhar alguns. Trouxe isto do laboratório de anatomia. É o cérebro humano. Quando olho para isto, não vejo semelhança com isso. Nos genes e no desenvolvimento desse animal e nos nossos genes e desenvolvimento existem semelhanças. Eles são muito agitados. Que lindo! É tão transparente, dá para ver através dele, é incrível. O anfioxo vive na areia e filtra a água para obter as algas. Ele faz parte de um grupo de animais muito antigo. Achamos fósseis muito parecidos em rochas com mais de 500 milhões de anos. São uma imagem do que veio antes do primeiro peixe. Além disso, não tem nada que chamaríamos de cérebro. O cordão nervoso simples que percorre seu corpo termina em uma protuberância invisível a olho nu. Se observar a frente desse animal, não haverá expandido em um crânio ou região cerebral grande. É só pontuda. Mas se observar a composição genética dessa criatura antiga, encontrará algo impressionante. Para compor o prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo, é preciso uma série de genes de controles que digam às células do cérebro em desenvolvimento onde elas se encontram. São como um CEP. Esses mesmos genes estão ativos no anfioxo, mas simplesmente criam um cordão nervoso primitivo e a protuberância minúscula na frente. Isso significa que as raízes genéticas do nosso cérebro primata existiram em criaturas bem mais simples, que surgiram há 500 milhões de anos. Acho que isso nos dá uma ideia de onde veio o nosso cérebro, da organização básica do cérebro dos nossos ancestrais. Acho isso impressionante. É um animal interessante. Ele sabe que está falando dele. Verdade, está agitado. Dá para ver o bloco de músculos trabalhando. Exato. Acho que a evolução... Opa, ele pulou. Tá dando uma de tic-talic, vai viver na Terra. Ele deu a volta. Quis fazer a transição. Exato. Tá no Devoniano agora. A busca por nosso peixe anterior me levou do alto do Ártico. Lá estava o nariz da exata criatura que procurávamos. As planícies da África. Quero sair correndo e começar a colecionar fósseis. Vamos lá. E ao nosso próprio DNA. E hoje vimos um verme minúsculo que vive na areia aqui da praia e contém os genes que esculpem nosso cérebro. O órgão que nos dá muitas das nossas propriedades únicas. Vimos como parentes distantes, dos vermes aos peixes, dos répteis aos primeiros primatas, definiram nosso corpo. A cada nova etapa da jornada pela árvore da vida, nossos ancestrais reconfiguraram o que veio antes. E foi assim que nos tornamos as criaturas inteligentes, com falhas estranhas, que dominam o planeta. Acho que há algo muito profundo e bonito na ideia de que dentro de cada órgão, célula e gene do nosso corpo existam conexões profundas com as outras vidas no planeta.